Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje, Leozito, falaremos de nós dois. Falaremos de significados mágicos do masculino e feminino. A gente podia começar o vídeo de hoje cantando uma música, né? Ser um homem feminino. Não fere o meu lado masculino. E a gente está aqui para falar disso, esses significados mágicos, então, de masculino e feminino, que são termos que, de repente, pode ser que nos próximos anos esses termos venham a ser adaptados, né, Léo? Para abranger algo mais profundo, não é? Esse termo, na verdade, ele começou a ser mais cunhado na Idade Média ali, com uma percepção já dos magistas, dos astrólogos, dos alquimistas da Idade Média, com essa energia masculina e feminina, já fazendo uma renomeação de energias que já eram percebidas no Oriente antes disso, certo? Tem um tal de taoísmo aí que falava disso, é isso? Tem um tal de taoísmo. No taoísmo, vamos relembrar, nós temos algo que é inominável em essência, mas a gente acaba nomeando para poder falar sobre ele, para poder estudar, que é o Tao, que seria o ovo cósmico que contém tudo. E aí a primeira ação que ele tem para se fazer existir é se dividir em duas partes. E cada uma dessas partes contém uma parte do outro. Estamos aqui de branco e preto, seria um pouco eu ter um pouco do branco, o Léo ter um pouquinho do preto, seria mais ou menos isso que é o Yin e Yang. Sendo que, resumindo muito, só para a gente falar a mesma língua, o Yang é o princípio ativo, é o dia, é a claridade, é a expansão, e contém dentro dele o outro princípio, que é o Yin. Porque o Yin, que é um outro princípio também completo, é o repouso, é a recepção, é o escuro, é a noite, e contém dentro dele a expansão, o Yang. Então cada um deles tem uma parte um do outro, certo? Exato, porque sem isso as coisas não se dinamizam, as coisas não aconteceriam, ficariam estáticas. Pegar um outro exemplo então, que também vem ali do Oriente, ali, principalmente do Oriente Médio, a Kabbalah, que é uma tradição, né, que foi organizada pelos judeus, é considerado um dos misticismos judaicos. A Kabbalah também fala dessa dinamização dessas duas forças do universo. Uma mais ligada à ação e outra à reação. Uma mais ligada ao grande caos criador e a outra ao grande lado ordenador para que as coisas possam, de alguma forma, se manifestarem. Então, também não é estático, né? Porque no taoísmo, se você já viu o que a gente chama de Yin e Yang, que chama Tai Chi, que é diferente de Tai Chi Chuan, o Tai Chi, ele é circular e parecem, sei lá, duas gotas ou dois peixes, duas carpas, para dar essa noção de movimento. Exato. Por isso não é um quadrado dividido no meio. Na Kabbalah também tem essa noção, né? Na Kabbalah você tem um movimento. A Kabbalah tem uma das representações dela que fala de pilares. Um pilar sendo o grande pilar da ação e o outro pilar sendo o pilar da restrição. Então, dentro dessa dinâmica, tudo que existe ou tudo que passa, mesmo que seja pelo seu pensamento, ou pelas suas emoções, ou pela sua crença espiritual, tudo isso está dentro dessa energia dinâmica de uma ação e de uma reação, de um caos, de uma ordem, ou de algo que é expansivo e algo que é restritivo. E aí todas as coisas, pelo menos isso no taoísmo, queria até ver se na Kabbalah funciona parecido, são de alguma maneira feitas através de combinações diferentes de Yin e Yang. Então, por exemplo, tem algumas coisas que são mais Yang, porque tem Yang, 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 Yin, Yin. E do outro lado tem um monte de coisa que é Yin, 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 Yang, Yang. Então tem a composição de Yin e Yang formam as coisas. Tem algo parecido na Kabbalah também? A formação de restrição e expansão formam as coisas, alguma coisa assim? Ela acaba formando sim, na Kabbalah a gente também fala disso, e mesmo que seja um pilar só de expansão e só de restrição, eles também têm essa energia dinâmica. Porque olha só, no processo de criação das coisas, se algo começa ali no caos, então aquele monte de ideias, de possibilidades, você precisa, para realizar, escolher uma dessas ideias. Então existe um caminho na Kabbalah que a gente chama de caminho do raio, que é como se fosse um caminho zigue-zague, zigue-zagueando por esses dois pilares. Então, é hora de agir, de expandir, de trazer as ideias, e hora de se organizar, colocar essas ideias. Só que olha que legal, se a hora que chega no pilar da restrição, né, nesse zigue-zague que a gente está falando, chega no pilar da restrição e restringe, ordena, mas fica ali,
nada acontece. Então o pilar da restrição tem um pouco de expansão, porque ele precisa expandir para voltar para o pilar da expansão. E o pilar da expansão precisa, nesse monte de coisa que está acontecendo, entregar para o pilar da restrição alguma coisa que seja inteligível, alguma coisa que seja traduzível, para ela conseguir pegar e fazer alguma coisa com isso. Precisa abrir mão, né? A restrição precisa abrir mão para entregar para a expansão e vice-versa. Exato. Então você tem essa formação de pensamentos, emoções, de matéria na Kabbalah, vista como algo que tem muita essa energia de hora expande, hora restringe. Mas restringiu, expande de novo. Expandiu, restringe de novo. Essa é, inclusive, uma das teorias que alguns estudiosos cabalistas dizem, que o universo está em expansão, mas que a qualquer momento ele pode entrar em restrição. Ou seja, ele entraria numa contração. Alguns cientistas, inclusive, já dizem que, pelos alguns estudos que eles fizeram, que talvez o universo já esteja em retração. Ou que ele sempre esteve em retração. Existem aí hipóteses agora de várias vertentes. Aguardamos pela ciência as cenas dos próximos capítulos. E tudo isso, essa parte mais teórica e até quase que abstrata, para falar que isso está presente em nós também, né, Léo? Exato. E aí que vem o tal do significado mágico. Exato, porque a gente começa a olhar para isso e aí o Léo tá falando que isso vem lá mais na Idade Média, essa concepção de masculino e feminino desse jeito, porque era pelo menos como naquela época e possivelmente até durante um tempo isso foi visto atuando na humanidade. Aparentemente, os homens são mais expansivos, talvez por conta de uma cultura patriarcal, uma sociedade, tal, possivelmente. Mas me parece que isso aqui funciona desse jeito. As mulheres parecem ser mais restritivas, etc. Aí colocam em caixinhas, mas no mínimo nos permite refletir a respeito. E aí, é claro, eu trago inclusive Jung, que falou disso, mas sempre dando essa flexibilidade para que todos nós temos internamente as duas coisas. Os magistas já falavam isso, inclusive. Exatamente. E é muito importante a gente entender, então, dentro desse conceito que na Idade Média chamaram de masculino e feminino, até por começar a criar símbolos masculinos e femininos, o príncipe e a princesa, para representar essa expansão e a restrição, onde nos contos ambos tinham o mesmo poder, o mesmo papel, eram tão importantes quanto o outro, e que aí, modernamente, ficou parecendo aquela coisa de que o príncipe tem que salvar a princesa, mas esqueciam que era a princesa que escolhia o príncipe. Não era qualquer príncipe que podia chegar lá para salvar ela. Então, isso era uma representação dessa energia. A expansão, ela chega com tudo. Vários príncipes, centenas de príncipes, mas é a princesa que olha e fala, é aquele ali que eu quero. No fim, é ela que escolhe, ela é a restrição. Então, tem aí um sentido esotérico por trás disso. E o Bruno acabou de citar o Jung, ele bebeu de uma fonte da alquimia, né? E a alquimia sempre falou de nós mesmos descobrirmos, através do processo mágico, qual é o nosso masculino e o nosso feminino. Por quê? Dentro dessa caixinha que o Bruno falou, na teoria, alguém que nasceu e se reconhece como gênero masculino teria uma capacidade maior de expressar essa energia de expansão. E na teoria, uma mulher que nasceu nessa caixinha dentro do gênero feminino teria uma facilidade de se expressar na restrição. Mas isso não é uma regra. Não. Porque tem homens que são extremamente restritivos e mulheres que são extremamente expansivas. Exato. Ou seja, eles têm essas energias dinamizadas de formas diferentes, certo? Eu mesmo me reconheço muito mais como uma pessoa restritiva do que expansiva. E por isso que no começo até falei sobre nós dois. Porque enquanto eu observo no Léo, isso pode ser uma projeção inclusive, mas uma pessoa bastante expansiva, eu me observo como bastante restritivo, visto por alguns vícios que hoje eu acho que eu já tô me livrando, que é assim, Bruno, vamos fazer tal coisa? Ai, pera, não, vamos ver primeiro. Então, são coisas assim, não, isso, é claro, eu tô jogando pro estereótipo, mas pode funcionar mais ou menos assim, né, Léo? Exato, e vou dar um exemplo, dentro do meu perfil expansivo, né, que você falou. Eu só consigo ser expansivo porque eu tenho momentos em que eu tenho que me organizar. Exato. Senão não dá, senão minha vida seria uma bagunça, nada aconteceria, eu não teria um mínimo de rotina de organização. É a mesma coisa o Bruno. O Bruno tem esse perfil mais restritivo de não, peraí, se programa, mas a hora que o Bruno vai fazer alguma coisa, ele vai e faz e acabou. Entrega dentro do prazo, dentro do que ele precisa fazer. Quando a gente fala de significado mágico disso, esse é um equilíbrio que a gente sempre busca na magia. Porque primeiro, a magia em si, ela só funciona quando esse equilíbrio existe.
Perfeito. Prova disso que os alquimistas diziam que só conseguiam atingir o estado de transformar chumbo em ouro, literalmente, quando estavam junto com as suas esposas nos laboratórios alquímicos. Tinha que ter essa contraparte, visto nessa época como alguém fora, né? Exato. Então quer dizer que o alquimista sozinho, ele não podia ser organizado e expansivo? Podia, mas ali dentro daquela dinâmica de laboratório com outro ser, você catalisa, você acelera, você dá mais poder para os aspectos expansivos e restritivos nos dois. Normalmente um relacionamento entre duas pessoas, ele acaba se dinamizando dessa forma. Ele acaba muito tendo alguém que é um pouco mais expansivo, alguém que é um pouco mais restritivo, mas em alguns momentos isso troca de espaço. Sim. E na magia, a hora que a gente vai fazer um ritual mágico, pegando até essa fala dos alquimistas, a gente tem ali na magia todo um processo que é feminino e masculino. Porque você primeiro tem uma organização do ritual e depois você tem a execução do ritual. Só nisso a gente já tem os dois princípios manifestos. Mas a gente também tem esses dois princípios misturados. Porque na hora da organização, aquele que está organizando, ele precisa da energia de expansão para ele pensar em como ele vai ousar. O que ele vai fazer a mais para conseguir atingir aquele objetivo, para sair de um padrão, mas com a energia de organizar aquilo para conseguir dar certo. E na execução da magia, o ritual tem regras, tem momentos, tem coisas que precisam ser feitas. Então, por mais que seja um momento da ação, da expansão, de jogar aquilo para o universo inteiro, tem um momento que você precisa seguir certos protocolos, vamos dizer assim, para que aquilo caminhe por um circuito energético e chegue no objetivo. Tem uma regra, né? Tem uma regra a ser seguida porque existe um propósito na iniciação. Se é qualquer coisa, é qualquer coisa. Mesmo nos processos mais caóticos, ainda na magia do caos, você tem um processo. Tem. Que você pode misturar várias coisas e tudo mais, mas você tem um processo. Então você também dialoga com essas duas coisas. E que é uma possível oportunidade de, mas eu não me reconheço no gênero X, no gênero Y e tudo mais. Como é que fica essa coisa de desenvolver o lado oposto? Muito vem da observação, né, Léo? Como é que você se observa? A partir do autoconhecimento, né, que é uma coisa que pra gente é super cara e fala bastante aqui no canal, qual é o seu movimento inicial? E depois, em algo que você gosta, como é que você se percebe? Você tá mais na restrição, você é mais expansivo para você ir nessa dinâmica que a gente está falando, que é natural. Tá em todo lugar essa dinâmica. Então não tem a ver necessariamente com gênero ou com quem você se sente atraído, se é com A, com B, com C, isso não é isso que importa, mas assim como que você age perante a vida e as circunstâncias. Isso, é isso. Isso é muito importante, galera, entender, porque às vezes quando a gente toca nesse assunto, tem gente que fala assim, mas eu sou mulher e sou mó expansiva. Mas a gente está falando exatamente que isso pode acontecer, que não é uma regra, que pode ser que uma pessoa tenha mais facilidade de manifestar um dos dois princípios. E isso, no fundo, não tem a ver com gênero, porque a gente está dizendo que isso está dentro de todo ser humano. Sim. Eu lembro de alguns vídeos que a gente fez, a gente falava isso e tinha sempre alguém que ia lá e falava assim, mas eu sou homem, sou bem restritivo, sou super organizado, mas a gente não disse o contrário. É exatamente isso, galera, é olhar para dentro de você, e é por isso que essa ideia de masculino e feminino, talvez elas tenha que ser desmontada. Talvez seja melhor olhar, não entendo de taoísmo, para mim também é difícil yin yang. Mas olha para dentro de você e olha os seus momentos em que você tem que se organizar e os momentos que você tem que agir. Os momentos em que você restringe, coloca regras, organiza, ordena as coisas, e o momento em que você coloca a sua força de vontade, sua iniciativa, sua ação, sua execução, sua realização. Sim. Esses momentos você vai perceber o seu masculino e o seu feminino, sempre entre aspas, porque a gente está falando de expansão e restrição. Isso, é como se a gente tivesse acolhido os termos masculino e feminino para falar desses princípios, e isso pode gerar mal entendimento. As ferramentas de organização de tipos da humanidade podem ajudar, como na psicologia, mas também na astrologia, por exemplo. Eu tô ali, tem um monte de planeta, um monte de coisa em Capricórnio, e isso se expressa, eu sou muito restritivo, eu preciso seguir regras. Imagina um cara, né? Que me reconheço no gênero masculino, eu teria que ser expansivo. Mas aí tem um monte de planeta na Terra, em Capricórnio, vai acabar, né, se manifestando de maneira mais organizacional. Mais restritiva, né, com regras e precisa.
E aí, como que é isso? Então, tem pouco a ver com o gênero e muito mais com o que você faz dentro da sua vida, nas suas experiências. E a partir daí, como o Léo falou, vai ter hora que é necessário para o teu desenvolvimento agir. E aí esse momento não é de restringir. Então, ter essa sensibilidade no tempo, de se desenvolvendo, se percebendo e tal, mas dialogando com isso, a partir do momento que você se permite dialogar com essas possibilidades, você tem a possibilidade de se desenvolver e ver fraquezas. Ver momentos em que você se boicota. Aqui é momento de vai, pega o trem. Ai não, vou deixar o trem passar porque não é tão seguro. Beleza. O que causou isso? Realmente há um problema, há uma tendência de esse trem te levar para um precipício ou, puta, esse trem podia se você trabalhasse em cima dele, poderia te levar para um mundo em que você quer chegar, dentro dos seus objetivos, financeiro, amoroso, sei lá, qual seria ele, né? Mas é importante. Exatamente. E é importante você perceber quando você tá em certos momentos. Por exemplo, alguém pode chegar e falar assim, vocês estão falando de masculino e feminino, vamos supor que teve alguém que chegou nessa parte do vídeo e ainda não entendeu. Não, você é burro, cara, que loucura. Fala assim, eu me sinto gênero fluido. Aí eu vou falar, beleza, ok. Se você se sente gênero fluido, quer dizer que você se percebe sendo mais expansivo em determinados momentos e mais restritivo em outros momentos. E olha só, todo mundo no planeta é assim. Todo mundo no fundo é. Porque se a gente não está pensando no gênero como algo que traz uma orientação sexual, mas a gente está falando de gênero fluido no sentido de entrar em expansividade e restrição, todo mundo no planeta é. Porque todo mundo tem dentro de si essas características. Qual era o nome que o Jung dava para isso, Bruno? Anima e Animus? Olha aí, o que é esse negócio de Anima e Animus? Anima e Animus ainda, a gente vai usar homens e mulheres nesse caso, mas percebam que a gente está falando da mesma coisa. Todo homem teria dentro de si uma mulher. E aí a expressão do homem consciente traz um inconsciente mulher, um inconsciente feminino. E é preciso essa integração para a gente acessar a totalidade de quem nós somos. A mesma coisa nas mulheres, que teria no inconsciente o representante masculino, e essas duas coisas precisam se unir no casamento alquímico para uma totalidade. Então compreenda isso dessa forma mais ampla também. E acho que a grande lição mágica disso é quando você estiver realizando atos mágicos ou qualquer ato da sua vida, de perceber que o fato de você ser um homem heterossexual e ter que reconhecer que tem uma mulher dentro de você, não é que vai fazer você, agora eu sou homossexual por causa disso. Não é isso que a gente está dizendo, né? Não tem que ter esse preconceito construído. O que a gente está falando justamente é que dentro de você tem duas energias que convencionaram em algum momento da humanidade chamar de masculino e feminino, mas que a gente está dizendo que são energias dinâmicas, que a sua mente tem, fazendo com que ela o tempo todo trafegue sobre isso. E que se você tem muito bem entendido como você é na hora de se organizar e como você é na hora de se expandir, se você tem isso muito bem resolvido, 90% do caminho mágico já está feito. Existe um risco de você, por exemplo, não tem nada, o que a gente está falando não tem nada a ver com quem você se sente interessado, por quem que você se sente atraído. Não tem nada a ver com isso. Exato. Qual o risco que pode correr? Então, já que eu me identifico dessa maneira, então eu preciso me expressar de uma maneira restritiva ou expansiva. Aí é uma armadilha. Você não precisa nada, você precisa ser você, e você vai ter tudo isso de forma fluida e dinâmica. Exato. E não é à toa que a grande imagem do casamento alquímico não é um homem e uma mulher juntos. Eles estão no casamento, mas na hora que acontece o casamento alquímico, a grande imagem que aparece em geral é de um ser andrógeno. Ou é de um anjo, como é o caso do arcano da temperança do tarô. Ou é de um Mercúrio filosofal, que é aquele Mercúrio dourado com asas, mas que também é um ser andrógeno que não tem um sexo definido. Ou seja, não tem um sexo material, um gênero material definido. A gente está falando de conceitos que são emocionais, mentais e espirituais. Sim, às vezes até identificado com hermafrodita mitológico, sendo que científico é outra coisa. Exato. Né? Mas tá na mesma coisa, a mesma mensagem sendo passada. Então, o que nós precisaríamos nos atentar é muito mais nos abraçar os nossos opostos que estão inconscientes, essas outras capacidades nossas que muitas vezes a gente joga pro preconceito, joga para um lugar onde não, isso aqui eu não quero, eu tenho que ser tal coisa, ou não, eu tenho que ser tal coisa. E abraçar. E às vezes é difícil. Como uma pessoa que se identifica mais
com tendências restritivas, é difícil ser expansivo quando precisa. E eu vejo isso. Às vezes eu preciso de um chacalhão, de um expansivo. Vai, mano, você precisa agir. E aí a gente... Não, beleza, vamos, é mesmo, eu preciso ter isso em mente, isso precisa fazer parte de mim. É isso que a gente está propondo no fim das contas. Exatamente. Né, então, assim, uma vida mais sadia ou uma vida mais mágica parte do princípio de você reconhecer em você esses aspectos e deixar rolar, deixar a coisa acontecer e só ali falando, pô, eu tenho que me organizar para conseguir expandir. Então, pô, eu quero melhorar na minha carreira profissional. Sem a organização não tem expansão. E sem essa coisa de dar o primeiro passo, expandir, de ir lá, de arriscar, de tentar, também não adianta nada só ficar se planejando, se nada é feito. É isso aí. Então, busque a totalidade dentro de você, inclusive dentro dos recursos e experiências mágicas. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso. Ainda é esquisito? Teve experiências já de entender essa totalidade, dessa dinâmica desse ainda dito feminino e masculino, quando é muito mais essa compreensão dos dois lados? A gente quer saber as experiências das pessoas, né, Léo? Exatamente. Então, é isso. Curte aí o vídeo, se inscreve no canal, liga o sininho é importante para notificar você quando saem nossos vídeos, que saem vídeos durante segunda, quarta e sexta aqui no canal. Então aproveita, clica e esfirras alquímicas para vocês. Beijo no seu coração e até a próxima.